Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Piotto e sejam todos bem-vindos à oficina de marcenaria amadora. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo de construção de um espelho decorativo. Para isso eu vou usar esse espelho redondo aqui, olha que bonito, tá? E para decorar o espelho, eu vou colar aqui nessa face brilhante do espelho uma madeira. Essa madeira aqui é uma madeira PQA, uma madeira orgânica, então eu vou aproveitar bastante essa borda aqui que está bem bonita para fazer a decoração do espelho. E além disso, eu vou fazer também o processo de instalação desse espelho na parede. E aí muita gente pensa, né? Poxa, é fácil, é simplesmente chegar e furar a parede e pendurar o espelho. Só que assim, pessoal, vai um pouco além disso, né? Eu vou trabalhar numa parede de porcelanato, então é uma parede delicada. Você até pode furar o porcelanato, só que aí vem algumas preocupações. Você pode lascar o porcelanato, ou dependendo do furo que você for fazer, você deixa a peça frágil e ela pode trincar. E também tem um grande terror de todos os instaladores, sejam amadores, hobbyistas ou profissionais, que é furar um cano que pode estar atrás do espelho. Já que eu vou instalar ele numa área que passa canos, então esse é um grande terror, né? Pode ser um cano de água, pode ser um cano de eletricidade, então é isso que ninguém quer. E para isso, pessoal, eu vou usar alguns adesivos da Titebond, porque a Titebond traz as soluções para esse tipo de problemas e desafios que a gente tem dentro da oficina. Então acompanha aí mais esse passo a passo de marcenaria amadora. E essa primeira etapa, que é a etapa decorativa, eu vou trabalhar um pouco essa madeira, que ela está bruta, né? Então a superfície dela aqui não está tão lisinha. E depois eu vou fazer um corte acompanhando a circunferência aqui do espelho na madeira, tá? Porque ela vai ficar aqui nessa parte de baixo. E também, claro, vou trabalhar aqui nas bordas para deixar ela com um acabamento bem bonito antes de fazer a colagem. Eu já fiz o lixamento aqui da superfície da tábua de ambos os lados. Aqui na parte de cima eu comecei com uma lixa 80 para tirar algumas marcas mais grossas. Depois eu fui para a lixa 180 e finalizei com a lixa 220, tá? Conforme for no final, depois a gente passa mais uma lixa mais fina só para dar um acabamento. Bom, eu vou partir agora para fazer o corte da tábua aqui na circunferência do espelho. Existem algumas formas que você pode usar, algumas técnicas para fazer esse corte. Uma delas é colocar o espelho, traçar uma linha e fazer o corte com uma tico-tico e acertar na lixa. Eu vou fazer uma técnica um pouco diferente. Eu vou cortar um gabarito usando um MDF de 6 mm, aqui seguindo a mesma circunferência do espelho. Vou trabalhar nesse gabarito mais fino para deixar ele uma cópia idêntica do espelho. Vou fazer um corte bruto aqui na tábua usando a serra tico-tico e com uma fresa rolamentada na tupia, aí sim eu faço a usinagem para deixar o acabamento perfeito seguindo o gabarito. Eu já fiz o corte bruto aqui da tábua, levemente por fora da linha, porque agora eu venho com o processo final
de usinagem para deixar a circunferência do espelho exatamente na circunferência da tábua. Para isso eu vou usar o gabarito que eu cortei, que está exatamente do tamanho do espelho. Então como é que funciona? Eu vou juntar essas duas peças usando fita dupla face, porque depois eu vou precisar descolar. E a borda da madeira ela vai ficar para fora da borda do MDF, já que eu cortei um pouquinho a mais. Tá? E aqui eu vou trabalhar com o esquema de fresa rolamentada na tupia. Essa é uma fresa que ela tem um rolamento aqui no topo. Então o que acontece? Conforme eu encosto a madeira aqui, a fresa ela vai fazer a usinagem da madeira até que o rolamento encoste no meu gabarito. E assim, conforme eu vou passando, eu consigo transferir exatamente o corte do gabarito para a madeira. Então, vamos ver como é que funciona. Deu uma conferida aqui na borda e ficou muito bom, tá? Usando esse processo de cópia com a fresa rolamentada, ele fica perfeito. Poderia ter cortado na tico-tico e ter lixado já direto na madeira, mas eu quis deixar um acabamento um pouco diferenciado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar essa face de cima aqui na tupia. Mas o que acontece, pessoal? A hora que eu fui fazer a usinagem aqui, a madeira acabou lascando, tá? Então ela tinha uma trinca aqui. Quando a gente trabalha com madeiras com desenhos orgânicos, é isso mesmo, tá? Então, se eu usar o mesmo processo, a mesma técnica com a fresa rolamentada, né, para fazer o arredondamento aqui da borda, eu vou ter problemas, por quê? Porque a fresa ela vai perder a referência, porque o rolamento ele vai entrar mais para a madeira. Então qual é a técnica que eu vou usar? Eu fiz um gabarito aqui de MDF, rapidinho, fiz um furo com um bit Forstner de 30 milímetros, encaixando aqui na fresa, ó, praticamente eu vou eliminar a função do rolamento, mas mesmo assim ainda ter uma guia para fazer o arredondamento, tá? Então por aqui a fresa pode ser que até toque na madeira, o rolamento até toque na madeira, mas aqui quando ela perder a referência, aí sim o meu gabarito aqui entra em funcionamento e eu consigo arredondar. O que pode acontecer, pessoal, é como essa borda lascou, aqui na parte de baixo pode ser que apareça uma abertura e dê até um certo brilho na parte do espelho, vai revelar um pouquinho a parte do espelho, mas aí fica um toque especial nessa peça de decoração. O acabamento ficou muito bom, o redondinho aqui, até o lascadinho aqui embaixo acabou não atrapalhando o processo. Eu dei uma lixada usando esponjas abrasivas, tá? É muito bom, principalmente quando você tem superfícies curvas
ou superfícies irregulares como essa aqui. Antes de fazer a colagem dessa peça no espelho, eu vou terminar o processo de corte que eu tenho aqui, porque você precisa estar com a oficina limpa, né? Senão você acaba prejudicando o processo de colagem e também do acabamento que eu vou dar aqui nessa madeira. Eu já vou trabalhar no processo de fixação desse espelho. Uma alternativa é você colar o espelho direto na parede. Então os adesivos que eu vou mostrar aqui, eles conseguem fazer isso, mas eu vou fazer um suporte removível. Então assim eu consigo colocar o espelho e consigo tirar a hora que eu quiser. Para isso eu vou usar o que a gente chama de mão amiga. É um sistema de suporte muito forte usado para o pessoal pendurar painel de TV, cabeceira de cama. E como que ele funciona? Eu vou pegar aqui uma ripa de madeira. Essa ripa aqui ela tem aproximadamente 1,5 cm de espessura. O comprimento dela tem que ser um pouco menor que a peça. E eu vou fazer um corte de 45 graus aqui na longitudinal. Então como é que funciona? Uma peça vai fixada na peça que a gente vai pendurar e a outra na parede. E assim fica um encaixe muito forte. Na parte de baixo também, eu costumo fazer uma colagem de uma peça com a mesma espessura, porque a mão amiga sustenta a peça aqui na parede, e a outra só para não deixar a peça ficar bamba aqui na parte de baixo, tá? Então vou realizar os cortes antes de trabalhar no acabamento e na colagem. Já dei o acabamento aqui na madeira, na parte da frente, porque na parte de trás eu vou colocar o adesivo. Eu usei selador em spray, que seca super rápido, e depois passei verniz semibrilho acetinado, tá? Você pode usar outros produtos também, mas dê preferência para os vernizes se você for instalar o seu espelho numa área úmida, no banheiro, no lavabo, porque gotículas de água podem manchar a madeira se você deixar só na seladora e também passar cera, tá? Porque são produtos que não são resistentes à água. E para colar a madeira no espelho, eu vou usar esse adesivo aqui da Titebond, o interior e o exterior. Esse é um adesivo que serve para vários tipos de materiais, como a maioria dos plásticos, espelhos, que é o nosso caso, espumas, EPS, madeira, MDF, drywall, cerâmica, granito, metais e concreto. Então um adesivo aí bem versátil para vários tipos de materiais. E como que eu vou aplicar? Primeiro, pessoal, você precisa limpar bem as superfícies do espelho, principalmente tira as gorduras, tá? Passa um paninho com álcool, deixa bem limpinho mesmo, porque senão o adesivo não adere. Na madeira, a mesma coisa, tira todo o pó, a gente trabalhou com lixamento, então é ideal que você passe um ar, passe um paninho também, para deixar a superfície bem limpa. Para usar esse adesivo, você vai precisar cortar aqui a ponta, tá? Do tubo. Esse bico aqui, ele já tem um furo, mas você pode cortar com um ângulo, né, para facilitar a aplicação se for o caso, ou cortar aqui mais para perto do tubo, né, para você ter a maior vazão de adesivo. Aqui dentro tem um lacre, então você usa a própria ponta do tubo para fazer a furação, depois você encaixa o bico aqui. Esse adesivo, para que você aplique ele, é necessário que você tenha esse aplicador aqui. Tá? É um aplicador super simples de encontrar, que você encaixa o tubo aqui dentro para fazer a aplicação. E como que você aplica? Eu já fiz algumas marcações aqui no meu espelho, coloquei algumas fitas, então essa aqui é a área que eu vou aplicar. E com o aplicador eu vou passando o adesivo no formato de cordão, né, que é uma linha, um cordãozinho mesmo, você vai fazendo zigue-zague, tá, até preencher a superfície. Você deixa um espaçamento de 2,5 cm das bordas, porque é a hora que você colocar a peça, para que o adesivo não transborde. O adesivo interior e exterior é a minha escolha para esse projeto, pois tem uma fórmula especialmente desenvolvida para não atacar espelhos, plásticos, espumas e EPS. Não tem tolueno, que é uma substância tóxica. É recomendado também para a colagem da maioria dos materiais de construção e madeira.
oferece uma excelente resistência à água, então posso confiar utilizando em um espaço úmido como o meu lavabo. Como esse é um espelho, então não é possível usar grampos. Eu coloquei minha bolsa de ferramentas, que é bem pesada, então dá uma pressão aqui para manter as duas peças juntas. Eu vou aproveitar e usar o mesmo adesivo interior e exterior para colar a mão amiga aqui na parte de trás, só lembrando que o ângulo de corte ele fica pelo lado de dentro, porque aqui vai ser encaixado, e vou aproveitar e colar também esse calço aqui lá na parte de baixo. A parte de construção do espelho está praticamente pronto. Agora nós temos que aguardar o tempo de cura do adesivo interior e exterior, que é de 24 horas, e nós temos que respeitar esse prazo. O que eu vou fazer? Eu vou partir para a instalação, que é colocar a outra parte da mão amiga lá na parede no porcelanato, tá? Para isso eu vou usar o adesivo Heavy Duty. Esse adesivo aqui, ele cola madeira, metal, pedra, granito, concreto, cerâmica, USB e drywall. Então ele é ideal para trabalhos pesados. Ele substitui pregos e parafusos. Então, onde eu vou colocar essa peça aqui, passam canos por trás. Então, eu não quero correr o risco de fazer um furo, estragar o porcelanato ou até mesmo furar um cano, tá? O procedimento é o mesmo, tá? De preparação do adesivo, então você corta a ponta aqui, rompe o lacre usando o bico, rosqueia, coloca a bisnaga no aplicador, aplica com cordão e coloca a peça onde você tem que colar. Só lembrando, pessoal, que lá eu vou fazer uma colagem na vertical. Essa peça aqui ela é leve, então eu vou fazer a aplicação do cordão do adesivo, colocar na posição que eu quero, segurar um pouco, tá? Porque o tempo de pega, né, que é aquele tempo que dá aquela grudadinha, ele é bem rápido. E depois eu vou colocar algumas fitas, já que lá na parede eu não tenho como colocar grampos. Tá aí, pessoal, projeto realizado com sucesso, um método de construção bem limpo, um processo de instalação muito fácil de fazer e mais que isso, tudo muito seguro, porque esses dois adesivos aqui resolvem os principais desafios que a gente tem dentro da oficina no processo de construção e também de instalação. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, pessoal!